Podemos começar. Muito bem. Primeiramente, eu agradeço a Deus pelo dia, pela vida, e convido vocês também, neste momento, a agradecê-lo. Ele é bondoso, misericordioso, a sua misericórdia é para sempre. Por isso, ele nos deu a chance hoje de recomeçar, nos deu a chance de converter-nos, de buscar, não o primeiro lugar, mas buscar subir para Jerusalém, no sentido de descer. Esse é o significado do evangelho de hoje, ser o último. E isso se faz servindo, perdendo a vida. Consumir-se como vela no altar, como diz aquela música de ofertório. E vocês fazem isso muito bem, servindo a Igreja de Jesus. E agradeço também ao Padre Rogério, ao Padre Wallace, por permitir que participe da formação de vocês. E junto também vou me formando. E agradeço a Miri também por ter feito o convite, por confiar em mim, e que o Senhor ajude, que o Espírito Santo também ilumine cada um de nós nesta noite. Então vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, de coração, acolho a todos. Então, você é muito importante na igreja, você é muito importante para elevar as pessoas a encontrar-se com o Senhor. Quando falamos do céu na terra, a terra no céu, esse encontro, o divino e o humano, é feito porque você se coloca a serviço de Deus e faz com que as pessoas, através da música, se conecte, né? Não sei se a palavra está certa, com o Senhor. Então, você é importante. Embora podemos até celebrar missa sem o salmista, mas você já viu o quanto é difícil, né? Fica faltando alguma coisa, sem um salmista, sem um cantor. Então, por mais que achemos que não seja necessário, é mentira isso. Vocês são necessários e importantes na liturgia, tá bom? E dentro do tema proposto, a liturgia eucarística, nós então vamos falando assim de celebração eucarística, a missa, nós chamamos de Santa Eucaristia, Santa Missa, na qual participamos todos os finais de semana ou todos os dias. Agora entramos de novo em restrição, e dessa vez mais rígida. Até falei agora, não vamos perder a oportunidade de fazer desse tempo um tempo de retiro espiritual. Aproveitar aquilo que os meios de comunicação têm a oferecer, e vocês também oferecendo algo para aqueles que estão em casa. Então, vamos rezar, vamos cantar, vamos louvar, vamos bendizer a Deus e celebrar, através da escuta da palavra, da oração, da Eucaristia, mesmo que seja online, né, espiritual, podemos nos conectar muito com o Senhor e viver uma espiritualidade muito grande. E assim, falando deste tema, quando nos deparamos então com os ritos, né, assim vamos falar, ações, gestos, falas, aquilo que repetimos em cada celebração, podemos assim nos perguntar: qual a origem e o sentido desses ritos? O que cada um deles representa dentro da celebração? Porque às vezes eles se repetem, e todos esses questionamentos são bem-vindos. Uma vez, conversando com uma moça, né, uma amiga, ela disse assim que não estava indo na igreja porque ela não era muito rito, e ela não queria viver rito.
e eu disse, olha, a nossa vida é cheia de ritos, daqui um pouco nós vamos falar dos ritos iniciais, né? A nossa vida é cheia de ritos. Levantamos, escovamos dentes, tomamos banho, dentes, café, trabalho, e assim. Amanhã a mesma coisa, depois de amanhã a mesma coisa, e assim. A nossa vida até agora foi feita de ritos. Então, dizer que o rito na igreja incomoda, né? Não me preenche, isso é uma falta de fé. Disse isso a ela sem ofender a classe de caridade, para repensar a fé. Então, a nossa vida ela é cheia de rito. Cada momento, né, cada celebração eucarística, vocês sabem que no decorrer do tempo ela foi sendo elaborada aos poucos e tem como fundamento Jesus Cristo. E, claro, os apóstolos, eu ia falar os atos dos apóstolos, mas por que não, né? Então, no decorrer da história, a liturgia eucarística ou a celebração eucarística, ela foi se organizando e ela começou assim, lá nos Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, quando fala, né, que eles eram assíduos na fração do pão, na escuta da palavra, no ensinamento dos apóstolos. Assim foi esse tempo, né? Passando, chamava de ceia eucarística, a ceia do Senhor, e eu sei que ela foi se aperfeiçoando, foi tomando novas roupagens, até chegar naquilo que temos hoje, que é a Santa Missa, a Eucaristia, enfim, nós refletimos isso, foi no começo, né, daquelas catequeses que o senhor bispo com a equipe preparou para nós. Onde tem origem? Tem origem na ceia do Senhor. Ali Jesus fez um rito judaico, sabemos disso, mas o que ele fez? Esse pão não é mais o pão da pressa, né, lá do Egito, vocês se lembram dessa passagem. Este pão agora é o meu corpo. E este vinho não é mais aquela taça da libertação, né, que eles elevaram, olha, na passagem do Mar Vermelho, aquela alegria. Agora, essa taça é o meu sangue. Então, o pão sem fermento e o vinho faziam parte da ceia judaica. E que agora Jesus diz o quê? Este pão é o meu corpo, este vinho é o meu sangue. E o que é bonito dentro da Eucaristia, ou da liturgia eucarística, é que quando o padre vai consagrar, ele diz o quê? Ele não diz esse é o corpo de Jesus, e nem que é o sangue de Jesus. Ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Olha que peso isso, né? E é uma oração de Santa Teresinha, que conheci quando eu estava em Orlândia, né? Tem uma capela de Santa Teresinha, falava dos lábios do sacerdote manchados com o sangue de Cristo. Não, aí eu refletia também, não só os meus, mas também daquele que comunga o corpo e sangue de Jesus. Tem também os lábios manchados com o sangue de Cristo. E aí, naquela última ceia, o que Jesus fez? Tomou o pão em suas mãos. Hoje, o padre toma, então, o pão em suas mãos, né, nesse momento em que ele recebe a oferenda e depois ele eleva, dizendo aquilo que eu disse, né, fazendo a memória. Isto é o meu corpo. E são os pontos interessantes aqui, que é o partir o pão, dar graças, depois toma o pão, dá graças, parte o pão e distribui entre eles. Então, são os 4 momentos que aparecem aí na consagração. E nós recebemos este alimento de vida em nossa vida e em nosso coração. Bom, através do mandato de Jesus, os discípulos, na última ceia, né, que foi fazer isto em memória de mim, continuaram, realizaram então a ação memorial, ou seja, aquela ação que atualiza ou que faz memória do momento em que Jesus se entrega na cruz. O sacrifício de vida que o sacrifício da sua vida em favor de cada um de nós. E nós, então, vivemos este momento em cada Eucaristia. Aqui até era usado, né, um termo, sacrifício incruento, né? Ou seja, cheio de sangue realmente. E por que não? É o corpo e o sangue de Jesus. Aquele corpo
foi dilacerado pela ação e daqueles que o prenderam, condenaram e o fizeram sofrer. Então, agora, este pão não é mais pão, é corpo de Jesus. Este vinho não é mais vinho, mas é o sangue de Cristo. Porque o próprio Jesus afirmou isso para cada um de nós. E o Concílio Vaticano II, ele enfatizou essa importância da presença do Cristo, não apenas na forma real e substancial da presença nas espécies, mas também na vida da comunidade. O corpo de Cristo está ali, no pão e no vinho, mas também na comunidade, diz o Concílio Vaticano II. Por isso, esta comunidade que está reunida para escutar a palavra de Deus, depois comunga o corpo de Cristo. Porque Jesus é o Deus conosco, está presente, e essa comunidade, então, tem que refletir este corpo de Cristo. Por isso, ele é a cabeça desse corpo que é a igreja, cujos membros somos nós. Por isso, somos o Cristo Jesus. Aquele livro do Raniero Cantalamessa, né? O Banquete do Cordeiro, tem um trecho que ele fala: o homem é aquilo que come, tomando uma frase de um filósofo. Ora, então, se o homem é aquilo que come, ele não pode ser outra coisa. Se come o corpo de Cristo, bebe o sangue de Cristo, não pode ser outra coisa a não ser o próprio Cristo. Por isso, o Vaticano II tem razão quando fala que a comunidade é também o Cristo, né? Porque ela comunga deste corpo e deste sangue. Depois, celebrar a Eucaristia é celebrar nossa fé no mistério pascal de Jesus Cristo. Paixão, morte e ressurreição. E até quando nós vamos fazer isso? Até a sua última vinda, né? Por isso que a gente proclama: eis o mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Enquanto ele não chega, a nossa missão é proclamar o Jesus ressuscitado. Então, essa é a introdução. Alguma pergunta até aí, ou podemos, então, entrar nos ritos iniciais? Então, vamos. Entrar nos ritos iniciais. Conforme eu disse, né, não é fácil viver o rito. Ele tem que ser preparado, porque a vida é cheia de rito. E então ele tem que ser preparado, ele tem que ser repassado. Por isso que nós aprendemos a fazer os ritos. Os padres se perdem muito, né? Na Semana Santa, porque celebra só uma vez, né? E aí tem algumas coisas mudam, são acrescentadas. E se nós não tivermos vocês por perto, os acólitos, coroinhas, quem mais? Tanta gente, não ficamos perdidos. Quando eu era seminarista, eu sabia de tudo. Virei padre, nossa, eu precisava de alguém do meu lado para me ajudar. Então, acontece muito isso. Então, a importância do rito para podermos celebrar. É o esquema, né, que foi criado para podermos viver bem. Até um aniversário possui um rito, né? Você sabe, o presidente tem um cerimoniário, e assim por diante. Os casamentos têm o seu cerimoniário, os ritos fazem parte da nossa vida. Até estava tem um exemplo aqui que fala do bolo da festa de aniversário. As pessoas chegam, conversam, depois dá o presente, depois canta parabéns, depois come o bolo e vai embora, né? Porque geralmente é assim. Então, esse é o rito de todo aniversário. E ali celebramos o dom da vida. Em Jesus Cristo também, na Eucaristia, celebramos o dom da vida. Celebramos mais ainda a ressurreição de Jesus. Em relação ao rito, agora podemos visualizar o rito na celebração eucarística. Se divide em duas partes, vocês sabem disso: liturgia da palavra e liturgia eucarística. E nesta liturgia da palavra e liturgia, aliás, vamos ficar primeiro na liturgia da palavra, nós temos os ritos iniciais, que vai, e nós vamos falar um por um agora, que vai até as preces. Então, vamos procurar passar um por um para podermos adentrar no nosso rito e fazer bem. Mas antes de entrar neste rito, né,
inicial, é bom falar do silêncio. É um trechinho aqui que foi preparado, em que muitas vezes a nossa igreja, eu sou muito de igreja tradicional, sabe? Por exemplo, você entra na catedral, o silêncio tem que estar, tem que ser escutado, né? Vamos falar assim. Ela exige silêncio. Tem igreja que as pessoas não conseguem fazer silêncio antes da missa, conversa aqui na sacristia, nossa, vira uma confusão. Fazem rodinhas em volta do ambão, ali na credência, e vai, né? Então, o silêncio ele é muito importante. O silêncio sagrado faz parte da celebração eucarística. Então, eu sei que o salmista tem os ensaios, né? Eu passo algumas músicas, ainda mais agora que nós estamos usando folhetos, então é bom passar pelo menos o salmo de resposta ou um outro canto, e depois manter o silêncio até o início da celebração, que é o que pede aqui. É um momento em que este silêncio ele tem que ser observado para que as pessoas entrem em oração ali e possam sentir, a partir do canto de entrada ou de abertura, que está entrando numa comunhão com o Senhor. Então, guardar o silêncio também no começo da Santa Missa. Então, vamos lá. Então, os ritos iniciais, a primeira parte. Depois que vem a acolhida, vem o ato penitencial, vem o hino de louvor. Depois, nós ouvimos Deus falar e, ao mesmo tempo, damos uma resposta para ele, que é a liturgia da palavra, né? E aí, a resposta é uma pena que não podemos dar, mas já pensou se pudesse ter um diálogo na homilia do padre com a assembleia? Porque às vezes a assembleia tem questionamento ali na hora da palavra, né? O que será que essa palavra quer dizer? Mas o padre ele tem que ser muito simples na homilia e fazer com que a assembleia comungue daquela palavra, mesmo que ele não pode sair com dúvida da liturgia da palavra, senão ele vai voltar para casa questionando muitas coisas e não foi preenchido. Então, o padre tem que caprichar na homilia, que foi um dos pedidos na Assembleia, né, Miriam? Exatamente. Os padres agora têm que pegar firme isso, uma coisa que eu aprendi com o padre Márcio. Ele lê o tempo todo, ele começa a preparar uma homilia na segunda-feira, né? Aí vai para terça, quarta e quinta, fala, meu Deus, aí eu tento correr atrás, né? Tentava correr atrás, mas me ajudou muito estar com ele. Depois acontece a parte central, que chamamos de sacramental. É o momento da memória, né? Nós atualizamos, vivemos ali o sacrifício de Jesus na cruz, que é a liturgia eucarística, e depois a quarta parte desses ritos, que é a despedida, o envio para o anúncio da palavra. Então, vamos lá. O objetivo, então, desses ritos iniciais é fazer com que cada participante forme com os demais uma assembleia orante, povo celebrante, corpo místico de Cristo, e que se dispõe a ouvir a palavra de Deus e celebrar dignamente o mistério pascal. Olha que bonito, né? É realizado por quem preside a celebração. Por isso, o padre, o bispo, né, toma posse ali da cadeira presidencial, não é outro lugar. Ele faz a saudação, o sinal da cruz, a saudação apostólica, o ato penitencial, né? Agora aí entra o canto de abertura. Vocês sabem que ele pode existir ou não, mas já pensou o padre entrando a catedral adentro sem uma música para chegar lá na frente e fazer a antífona, né, de entrada? Por isso a importância da música, porque o canto de abertura ele compõe esse rito inicial e tem como finalidade constituir e congregar a assembleia, introduzindo esta assembleia no mistério que será celebrado. Outra finalidade, abrir a celebração, promover a união da Assembleia e introduzir no mistério do tempo litúrgico ou da festa, acompanhar a procissão do sacerdote e dos ministros. Então, o canto de abertura traz essas finalidades aí. Quando fala que
introduz no tempo litúrgico, o tempo do Advento e Quaresma são os mais marcantes, né? Porque são músicas mais próprias e bate diferente lá no coração, principalmente o Advento, a espera do Natal, a Quaresma, aquele tempo de conversão. Então, tem esse sentido também. E eu costumo dizer, né? Como não estamos tendo folheto, eu pedia lá na Paróquia São Pedro, aqui ainda estou chegando, hoje que foi a terceira missa que eu celebrei, né? A quarta, peço que os cantos, por não termos folhetos, que sejam conhecidos, né? Os cantos de abertura. Numa missa, sei lá, paroquial, com muita gente, né? Uma concentração. A gente tem que pôr música conhecida, né? Para que o povo cante. Eu sou desses aí, né? Põe-te a Maria Senhor, todo mundo canta, né? Sou desse jeito. Então, fazer... E as pessoas entram nisso aqui que pede, né? Vive uma promoção, ou seja, de união e de uma assembleia que está ali para celebrar aquele momento, tá? É durante o canto de entrada que o sacerdote ou bispo, né, beija o altar, né? Significa beijar o Cristo. Vocês sabem que uma vez veio um liturgo, eu esqueci o nome dele, Beckhauser, né? Acho que é esse o sobrenome dele. Ele veio falar, ele dizia que o altar ele não é enfeitado, não se coloca nada sobre o altar. Pode colocar do lado os arranjos, os castiçais. Mas, por quê? Porque o altar é o Cristo Jesus. Por isso que se beija o Cristo Jesus, né? Representa, simboliza o Senhor ressuscitado. Outra coisa, também durante o canto inicial, que se incensa o altar e a cruz. Tem que ficar muito atento aí, porque às vezes os salmistas param, né, a música, e o bispo, o padre, ainda está lá no começo do incenso, né? Então, isso aí tem que ser bem conversado, e às vezes também passa para outro canto, né? Faz bem, para não ficar repetindo. Mas o importante é não ficar sem música enquanto está incensando o altar e a cruz, tá? O que significa queimar incenso? Que a nossa oração suba como incenso da tarde a ti, ó Senhor, é o Salmo 18. Significa um ato de adoração a Deus. Significa também respeito, oferta, oração, louvor. Louvor que sobe até o Senhor Deus, como a fumaça do incenso. E depois o perfume, né? Tem que arrumar incenso bom, porque tem incenso que faz fumaça, mas não cheira, e que arde os olhos. O perfume nos remete ao bom odor de Cristo. Vocês sabem que tem a bênção da casa, que diz assim, que se expanda em todo sentido o perfume de Cristo. E diz que nós também temos que exalar o perfume de Cristo. Por isso que o incenso tem que ser bom, né? Tem que gastar um pouquinho para termos incenso de qualidade, tá? Se não houver canto inicial, aquele que preside a celebração ou o fiel comentarista, ele recita a antífona de entrada que está lá no missal, logo após a saudação apostólica. Que a graça, a paz, a misericórdia esteja convosco. Aí recita esta antífona de entrada, tá bom? Então, este é o canto inicial. Alguma pergunta? Até tranquilo? Posso seguir? Tenho... Pode sim, padre. Tenho aqui, né, que diz assim uma pergunta: como é o canto de entrada? Ora, ele vai variando conforme a missa, né? Assim como a missa traz essa antífona de entrada, e ele pode ser rezado ou cantado também, né? A melodia. Por isso que nós colocamos, já acostumamos com um canto de entrada ou um canto de abertura. E essa antífona também pode ser cantada na melodia gregoriana, tá bom? Tá bom, então vamos agora
fazer o sinal da cruz. Tem muita gente que canta, né? Como domingo agora, Santíssima Trindade, pode cantar? Pode. Eu falei para a Miriam que eu comprei um livro desde o início, Em Nome do Pai, até o Ide em Paz, com todas as partituras. Ainda não tive o como, né? Aí chegou a pandemia, não teve como tirar tudo isso. Mas pode ser tudo cantado, você não tem a dúvida. Mas é importante corrigir também, né? Quando nós cantamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Essa é uma fórmula que está errada. Uma vez um sacerdote foi corrigido na Rede Vida, porque ele começou a missa assim, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Na Rede Vida ainda, os bispos de ouro, quem celebra lá. Então, nós celebramos em nome da Trindade, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, né? E não em nome de cada um de forma particular. O que significa isso? É que, ao fazermos o sinal da cruz, significa que seremos marcados na vida pelo mistério pascal do Senhor. Paixão, morte e ressurreição. Então, é um sinal, um símbolo, que marca a pessoa que está sendo vinculada à Santíssima Trindade. Por isso dizemos que é a invocação da Trindade Santa. Hoje na rádio, faço um programa de quarta-feira na Rádio Difusora, meia hora de formação ou espiritualidade, depois a missa. E eu falei da Santíssima Trindade, e eu falava assim, de manhã levantamos, acordamos, nos benzemos, né? Assim a gente fala, traçamos o sinal da cruz em nosso corpo, porque a nossa vida durante o dia vai ser marcada também pela paixão, morte e ressurreição do Senhor. Passamos em frente a uma igreja, um cemitério, muita gente passa em frente às cruzes nas estradas, faz o nome do Pai. Algumas fazem sem perceber, fazem por rito, né? Um rito sem saber o porquê do rito. Mas nós, quando fazemos, nós temos que ter essa certeza de que estamos sendo vinculados, assim, a esta paixão e morte e ressurreição de Jesus, tá bom? Após a saudação apostólica, que o padre pode cantar, o Padre Mauro cantava muito, o Em Nome do Pai, depois ele já emendava a graça do Pai, né, o amor do Pai, a misericórdia, enfim, ele já cantava tudo aí. Essa saudação, ela é retirada das cartas de São Paulo, né? Por isso que fala saudação apostólica. Ele começava, como nós começamos as suas cartas para a comunidade. Está indicando que esta convocação da Assembleia é um gesto de fé e que vai se realizar em Cristo Jesus. O Espírito e também o próprio Pai serão protagonistas desta Santa Missa. Claro que tem o Cristo como centro, mas não esquecemos do Pai e do Espírito Santo, tá bom? Esta é a saudação apostólica. Depois nós temos o ato penitencial. Até tem muita gente que acha que esse é um momento importante para pedir perdão a Deus, né? Que estaremos sendo perdoados de nossos pecados. É um momento de reconhecimento, sim. Porque antes de ouvir a palavra e antes de receber o pão eucarística, a comunidade ela tem que se sentir e reconhecer que é limitada, que é pecadora, e por isso ela invoca o perdão e a ajuda de Deus. Então, o canto, o ato penitencial, é para ajudar a comunidade assim. Nos levar também ao conhecimento ou reconhecimento o quanto Deus nos ama. E por isso ele nos deu o seu Filho Jesus. Então, o ato penitencial, na medida em que vamos experimentando assim a misericórdia de Deus, nos leva ao arrependimento e também ao desejo de conversão, tá? Agora, o que precisamos ver? O sacerdote convida a comunidade para vamos pensar em nossos pecados. Aí tem a pausa, tem um breve silêncio, e é realizado por toda a Assembleia. É como se fosse uma confissão geral. Até na confissão comunitária, fizemos desse jeito. Aí o pessoal ficou em silêncio, pensou nos pecados,
enfim, fez um exame de consciência e depois demos o perdão. Mas aqui não é uma confissão geral e também não é uma absolvição. Tem sacerdote, eu não sei se vocês já viram, que impõe as mãos nessa hora. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Não, os sacerdotes nessa hora é um com a Assembleia, por isso ele estende a mão aberta para o céu. Tem piedade de nós, Senhor, que somos pecadores. Então ele não está absolvendo ninguém ali, apenas se reconhecendo como homem ilimitado e pecador. Diz o texto aqui, não possui a eficácia do sacramento da penitência. Tá bom? Nos prepara. Aí tem uma coisa importante também. Tem pessoas... eu faltei à missa semana passada. Aí eu fui à missa hoje e queria comungar, mas não pude porque eu faltei da missa. Ora, o professor meu falou assim, você foi à missa, a não ser que seja um pecado muito grave, né? Mas você foi à missa, você faltou a semana passada. O ato penitencial te preparou, de certa forma, para celebrar os mistérios. Você comunga, porque no seu coração já está a intenção de confessar. Então, assim que tiver a oportunidade, confesse. Tá? Então, você tem que ter essa consciência também. Mas, respeitamos as pessoas, tem muito isso aqui em Franca, que não comunga enquanto não confessar. Tá bom. Importante também isso, tá? Agora, o que eu acho bonito? Que nós perdemos as grandes riquezas do missal, que o missal romano traz, né? O missal que nós usamos na mesa. Tem lá no final, para o tempo pascal, a bênção da água, a bênção do sal e depois a aspersão. Então, o sacerdote ele poderia, todo tempo pascal, fazer a aspersão. Olha que maravilha seria, né? Por algumas paróquias que eu passei, eu pude fazer. Nas irmãs, nas missas dominicais, tem a bênção da água, a bênção do sal. Aí o sal é misturado, tem a oração e depois faz a aspersão. Então, nós perdemos essas riquezas que a igreja coloca em nossas mãos. Então, no tempo pascal, em lugar do ato penitencial, pode fazer, por vezes, a bênção e a aspersão da água, sempre recordando o nosso batismo. Agora, o que é importante? Que o ato penitencial, né? Uma vez quando estava lá em São Joaquim, olha, eu rezava, às vezes, 3 missas no sábado, 2, depois mais 3 ou 4 no domingo, e o mesmo canto penitencial, como uma ovelha perdida. Aí chegou um dia que eu já não aguento mais. Ou vocês acham essa ovelha, ou vocês não cantem mais. Sabe? Porque só tinha aquele canto. Mude, há tantos cantos penitenciais, vamos dizer assim, para esse momento. E então a gente pôde, cante nas festas, né? Que aí não fica a mesma coisa. Tá certo que eu estava celebrando várias missas, mas o povo não. Então tinha que respeitar isso. Mas chegou o momento que eu estressei, desculpe falar isso, mas padre também estressa, viu? Assim, vamos deixar a ovelha perdida de lado, vamos cantar outros cantos. E o que é importante? O padre tem que ter esse conhecimento também. Se eu cantei um canto que não cita Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade, Senhor, tem de piedade, o padre precisa recitar isso. É como fazer eu, pecador, confesso a Deus Todo-Poderoso. Tem padre que não conclui depois, Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós. Então, isso aí não pode faltar de maneira alguma, porque está lá no ordinário e não pode ser mudado também, né? Tranquilo? Aí diz assim que a instrução geral do missal romano nos lembra que o Kyrie eleison é uma aclamação e invocação da misericórdia do Senhor. O Kyrios também nos recomenda que este canto seja executado por toda a Assembleia. Então, não é só o grupo de cantores, mas é todo o povo que precisa
cantar e pedir esse perdão ali a Deus, tá bom? O hino de louvor é interessante, né? Porque ele é oficial da igreja, faz parte também do ordinário, né? Está ali no missal romano e não pode ser mudado de jeito nenhum. Eu, né, já falei por onde eu passei, inclusive na São Pedro mesmo, falei que alguns hinos de louvores que foram considerados não poderiam cantar, mas continuaram cantando. Glória, glória, glória. Depois aquele outro, glória a Deus, no mais alto dos céus. Porque ele não traz tudo aquilo que o ordinário pede, né? Então, vamos lá. É um hino oficial da igreja, tem fórmula própria, com conteúdo cristológico. Exalta Jesus Cristo. Expressa alegria, enche o coração da comunidade ao saber que o Pai é Deus Criador e que realizou sua promessa, né, de aliança conosco, né, a humanidade, enviando o seu Filho Jesus Cristo. Por isso, a gente traz muito mais, né, os louvores seguidos de súplicas e aclamações a Cristo. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, enfim, conhecemos aí. Por isso que o hino de louvor tem que ser na íntegra, né? Os louvores a Deus Pai, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. E aí, o Cristo é maior, né? E depois a gente ainda, além de fazer o pedido, né, que tenha piedade de nós o aclamamos como santo. E ele é o Senhor, é o Altíssimo Jesus Cristo. E termina com um final, diz aqui o texto, majestoso, incluindo assim o Espírito Santo, tá? É um louvor bem claro à terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas este Espírito aparece relacionado a Cristo Jesus, tá bom? Em outras palavras aqui, o Cristo está sempre no centro de todo o hino, não só nesse, porque ele é o Senhor, que desde os tempos habita no seio da Trindade. Então, a importância do hino de louvor. Agora, nesse tempo, né, por isso que, quando tinha o folheto, eu pedia para que colocasse rezado também. Porque quando não tem o hino cantado, a gente vai rezar, a gente acaba mudando frases, erra, mas é bom que todo mundo aprenda a rezar e não apenas só cantar. Mas, de preferência, que seja cantado o hino de louvor, tá bom? Tem um trecho aqui que fala assim, que o hino de louvor, ele pode ser dividido em 3 partes, né? O canto dos anjos na noite do nascimento de Cristo. Essa introdução é do sacerdote. Glória a Deus no mais alto dos céus. E paz na terra aos homens por ele amados. E depois entra os louvores a Deus Pai e os louvores a Cristo Jesus. Tá certo? Muito bem. O que mais aqui? O glória está ok. Terminado o glória, vem o oremos. O padre pode cantar, né? Eu não sei se vocês costumam dar o tom, né, para o padre cantar. O tom acaba ajudando. Mas eu lá na São Pedro, ou em São Joaquim, onde eu passei ultimamente, eu pedia para não dar tonalidade, não dar o tom. Por quê? Porque a gente começa, oremos, eles dão o tom. Depois, quando você vai fazer o ofertório, o salmista não está prestando atenção, porque ali não tem oremos, né, na hora da oração do ofertório, né, que não está prestando atenção. Aí passa, e fica esquisito. Por que tocou lá no começo, não tocou aqui no ofertório? Então, eu sempre, quando vou dar formação, eu peço isso, dê o tom, fique atento, porque logo depois que o padre receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, ele faz a oração do ofertório e ali precisa dar o tom também, né? É bom dar o tom, porque às vezes a gente está desafinado e o instrumento ajuda a firmar a voz, né?
Então, a oração do dia, oremos. Através dessa oração, o sacerdote ele recolhe as intenções do povo. Por isso que precisaria dar um tempo maior. Mas as pessoas não têm esse conhecimento porque nós não damos essa formação. Não fazemos a missa parte por parte, como deveria, né? Então, recolhe as intenções do povo. E por esta oração acolhedora dos pedidos, ela pode ser chamada, pode não, ela é chamada oração de coleta. Né? Então, até aí está tudo ok. Esses são os ritos iniciais. Muito bem. Depois dos ritos iniciais, a liturgia da palavra, olha que coisa mais boa que nós temos aqui. A importância da palavra em nosso meio. O documento Dei Verbum afirma que a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras como venera o próprio corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo na liturgia sagrada, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da palavra de Deus, quer da mesa do corpo de Cristo. Então, por esta afirmação aqui, é Dei Verbum número 21, mostra que Jesus está presente. Na palavra, está presente também no pão e no vinho. Nos alimenta espiritualmente através da palavra anunciada. Então, isso aqui é muito importante. Tem um escritor judeu, ele escreveu um livro chamado Palavras e Parábolas. E ele é duro, ele fala assim, quantas vezes Jesus falou que estava no pão? Uma vez só, no final do Evangelho. Mas quantas vezes ele falou que estava no irmão? Várias vezes. Faz isso a eles, é a mim que faz. Então, eu estou no preso, eu estou naquele que está sem roupa, no faminto e assim por diante. Aí ele fala, às vezes adoramos o pão e não adoramos o Cristo que está nas pessoas. Por isso, a palavra precisa nos educar e abrir o nosso coração e a nossa mente. É a palavra que deve arder no coração, como os discípulos de Emaús. A gente tem um medo, vocês sabem que a gente passou assim no seminário, por um tempo de formação, assim, como se não pudéssemos sentir nada. Não podemos ter sentimento no coração. Então, às vezes saem uns padres ranzinza já, turrão, né? E não gosta de sentimento, não posso sentir. Pelo contrário, e a gente contraria, então, a passagem do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Não ardia nosso coração? Ou seja, enquanto a palavra está sendo proclamada, devemos sentir o coração arder, devemos ter uma atitude de amor. Por isso, tem aqui o texto do profeta Neemias, capítulo 8, Esdras volta, né, para restaurar Jerusalém, assim por diante. E aí tem um texto longo, ele vai lendo, né, os levitas explicavam a lei ao povo, e cada um ficou em seu lugar. E assim leram clara e de forma distinta o livro da lei de Deus. E sabe o que diz aqui no final? Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois, aí fala, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Então, podemos compreender o quê? A importância da proclamação da palavra, e muito bem proclamada, na vida do povo. Então, é um momento em que as pessoas têm que sentir, têm que ver ali, não é a Maria que está lendo, mas é o apóstolo que está lendo para mim. E o Evangelho é o Cristo que está falando comigo, e a homilia também tem que tocar o coração das pessoas. Essa é a importância da liturgia da palavra, tá bom? Depois da primeira leitura proclamada, aí não vou nem falar sobre ela, nós temos o Salmo responsorial. Né?
Primeira leitura, salmo responsorial. Segunda leitura, aclamação ao evangelho, proclamação do evangelho, homilia, profissão de fé e oração universal, formam aí a liturgia da palavra, né? Até no missal dominical, não fala oração universal, fala a palavra se faz prece, a palavra se faz oração. Depois, lá na Eucaristia, a palavra se faz pão. Então, é interessante ter um missal dominical em casa, que traz os comentários muito bons e nos ajuda muitíssimo. O salmo responsorial é parte integrante da liturgia da palavra e tem, por si mesmo, grande importância litúrgica e pastoral, pois favorece a meditação da palavra de Deus. Às vezes a gente sofre com o salmo responsorial, porque o pessoal às vezes põe melodias iguais a sertanejo universitário. Tem acontecido isso. E às vezes ele precisa ser mais meditado, né? Mais calmo. Às vezes também as pessoas põem tantas voltas nas palavras, né? Que depois a gente não consegue cantar. Eu mesmo posso contar quantas vezes eu cantei o salmo de resposta em algumas paróquias que eu passei. Não consegui aprender, porque primeiro que não ensaiava. Aí chega no ambão, fala, olha, o salmo é o 68, o refrão isso, mas não ensaiou. Então, como vai cantar, né? Porque a gente canta totalmente errado ou nem canta. Então, faz parte e ele não pode ser mudado. É como no casamento. Tem lá os salmos próprios. E tem gente que fala assim, nós vamos cantar Sonda-me, né? Que virou uma marca de casamento, salmo de resposta. E comigo eu sempre falei, não, os salmos são esses aqui. E vocês vão cantar. E graças a Deus, hoje tem muitos cantores que cantam no casamento, que cantam na igreja, e que quando a noiva chega com aquele pensamento, eles mesmos já ajudam a noiva a tomar outra atitude. Então, salmo de resposta. O que mostra aqui? Mostra um Deus que se manifesta. Manifesta o que é através do salmo? Confiança plena, gratidão, alegria, felicidade, angústia, tristezas. Então, vocês sabem que os salmos são orações compostas pelo povo de Deus ao longo da história, né? Por isso, vamos responder à palavra, tem a sua importância, porque é um diálogo entre Deus Assembleia e Deus. Então, quem proclama o salmo está dialogando com a Assembleia, e este diálogo está subindo ao céu. Por isso, aquela fórmula, né? Refrão, estrofes, refrão, estrofes. E por isso que em muitos lugares tem o salmista ou a salmista constituído, sabia? Vocês sabem disso, né? Aparecida mesmo tem os seus salmistas. Quando é meio de semana é só organista, mas nas outras missas tem sempre a pessoa que vai ao ambão para fazer o salmo. Então, tem gente que canta na missa, que é instrumentista, mas não é salmista. Quem sabe um dia também formamos este ministério, né? O Dom Paulo falou esses dias de formar um ministério de leitores, né? De ter as pessoas fixas mesmo, que leem bem, para que a palavra soe bem nos ouvidos das pessoas. E que as igrejas tenham som bom também, né, gente? Porque às vezes, coitadinho, vai uma pessoa que lê muito bem, mas o som não ajuda. Isso aí dá vontade de chorar lá da minha cadeira presidencial, viu? Nossa, eu sofro com som. O que mais? Salmo de resposta, tá ok? Só tem uma coisa aqui. Para facilitar ao povo a resposta salmódica, fez-se para os diferentes tempos e as várias categorias de salmos uma seleção de responsórios e salmos. Por isso que, quando a gente entra aí como é que fala? No livro lá de leituras, né, já tem os salmos todos preparados para serem proclamados ou cantados, tá? Lecionário.
Foi? É, o No, lecionário. Isso. Aí o... Cadê aqui? Cadê minha... Aqui tem um trecho aqui que fala assim do Salmo de resposta. O Salmo faz parte da missa, não pode ser tirado ou trocado, né? O lecionário traz um salmo responsorial para cada missa do ano, do tempo, da circunstância. Pode-se rezar ou cantar em polifonia ou em melodia inspirada no gregoriano. Por isso que as melodias têm que ser assim, bem suaves, né, para que as pessoas possam rezar. Essa polifonia aqui, até tem um rapaz que ele escreve, ele diz assim, que é uma prática musical constituída na interrelação de melodias. Acho que não foi, interrelação. Está entendendo o que eu escrevi? Pode ser feito entre 2 ou 4 vozes. Então, se de repente uma pessoa vai ao ambão para cantar e as outras pessoas estão lá, pode fazer. Lá no São Pedro eles faziam muito isso. Tem um casal lá que canta sempre fazendo 2 vozes, né? Faz a polifonia, mas só com 2 vozes, tá bom? Constitui relações harmônicas. É isso aí. Então, o cantar, depois fala em cantar em gregoriano, ou em polifonia com as letras dos salmos, mas fica sempre a critério do grupo. É só lembrar que ele não pode ser alterado de maneira alguma, né? Então, não devemos deixar que o salmo perca aí a sua serventia e a sua importância na liturgia da palavra. Escutou aí um monte de papel rodando aqui, né? Muito bem. Aclamação ao Evangelho. Segunda leitura, pois aclamação ao Evangelho. Nesse domingo que passou, tinha a sequência, né? Mas o bispo, como tem pedido para fazer a missa mais rápida, aí eu não tiramos a sequência, né? Mas a sequência de Pentecostes é muito bonita. Vamos lá. Aclamação à Assembleia. O Aleluia, que expressa o louvor e a alegria da Assembleia à presença do ressuscitado em sua palavra. Então, eu não posso reclamar das aclamações do Evangelho. A única coisa que se pede é que evite aqueles que não são. O que está lá no missal, no ordinário? Aleluia, aleluia, aleluia. Então, nós teríamos que cantar só aleluia. Essa expressão de alegria com o antífono que está lá. Quando é quaresma, o que aparece? Aparece a voz, louvor e glória, né, Senhor, assim, né? Já tem o seu refrão. Aí fala assim, quais os cantos que deveriam ser evitados, né? Ora, aqueles tipo, buscai primeiro o reino de Deus. Então, isso não é próprio, né, da aclamação. Qual outro? Aquele, a minha alma abrirei, aleluia, a minha alma abrirei. E parece outros também, como são belos os pés daqueles que anunciam a palavra, né? Então, diz que não são próprios. Então, a gente teria que evitar esses cantos e colocar sempre o aleluia nesse tempo. Por isso que ele tem várias melodias. Então, expressão de alegria da Assembleia para a presença do ressuscitado que vai falar ali no Evangelho, tá bom? Tranquilo até aí? Muito Sim, bem. Padre. Já errei muito, viu? Eu também. Um dia cantando lá no Tribunal de Ribeirão, eu falei assim, era quaresma, eu vou pôr esse canto, buscar aí primeiro, que é facinho. A hora que, depois que eu cantei, o padre chegou assim, é quaresma, não tem aleluia. Eu disse, o Dom Moacir perdoou. Então, não é só você, não. Muito bem. Bom, depois fala do Evangelho, né? O Evangelho também tem que ser bem proclamado, né? Porque às vezes a gente que é padre, ou outro que vai celebrar, não proclama com vida ali o Evangelho.
Então, ele tem que ser proclamado com alegria. E ali, o sinal da cruz, pelo sinal, né, que nós fazemos na testa, nos lábios e também no coração. O que significa tudo isso? Pedindo a Deus que ilumine a nossa inteligência, a nossa fala e vontades, e que a palavra seja guardada com fidelidade e anunciada com sabedoria. Bonito isso, né? Então, a gente deveria falar isso aqui em toda a missa também. Agora a gente retoma as catequeses, né, da diocese, e aquilo que não tiver, nós padres deveríamos acrescentar para ajudar as pessoas a fazer bem, e a entender e a celebrar bem. Evangelho proclamado, homilia. Quanto tempo deve durar a homilia? É um problema, né? Porque fala que tem que ser 5 minutos, o bispo ele é muito sucinto, né? E ele é bom para escrever. Eu mando os temas, outro dia eu mandei 6 folhas de uma reunião, que eu gravo, depois eu tiro tudo e põe, né? Mandei para ele. Veio vermelhinha a folha, né? Ele falou assim, não precisa pôr tudo, então tá bom. Ele faz em 7, eu fico cronometrando, certinho, 7 minutos ele encerra. Então, tá vendo? Então, a homilia, a gente tem que ter começo, meio e fim. Tá certo que tem hora que a gente prolonga, porque o tema é tão bom e ver a Assembleia, às vezes, bebendo aquilo ali, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento também. Eu sou assim, quando eu começo a repetir palavra, eu falo que tá na hora de parar. Sai mais nada. Mas eu tenho levado um esquema para poder fazer homilia, e isso tem me ajudado. Já que preparou, a gente não guarda tudo, né? Então, leva alguma coisa escrita para ajudar. Eu acho que é importante falar para o povo, mas a homilia tem que ser bem preparada, porque é o momento de atualização das palavras das leituras. Tem um site dos deonianos, e que traz a liturgia, né? Olha, é fantástico, porque traz o resumo no início. Depois, a palavra, a, a, o tempo, né, em que aquela palavra foi anunciada, e depois a atualização. Assim ela faz com a primeira leitura, segunda e evangelho. Olha, uma bênção de Deus, vocês podem ir muito bem preparados para a missa. Então, é o momento em que a homilia possui uma dimensão de formação e educação na fé. Então, veja a importância da pregação do padre nesse tempo. Eu discutia muito com o padre Márcio, não diminuindo a campanha da fraternidade, porque todo ano eu tento fazer com que a palavra apareça, em vez de ficar pegando os temas da campanha. Porque se eu pegar os temas, eu não falo da palavra e o povo não se prepara para a Páscoa, não se converte também. Então, preparar bem, formação e educação na fé, esse momento da homilia, tá? Depois nós temos o creio, ou credo, né? Assim nós falamos, a profissão de fé. Primeiro que simboliza a fé da igreja, né? Mostra também a unidade e a base da fé desta igreja. O credo é a identidade dos cristãos. Por isso, professar a fé demonstra uma identidade. Por isso, no batismo, nós somos questionados se realmente cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo e na igreja. E mais, na ressurreição da carne dos mortos, porque muitos não acreditam. Hoje tem muito espiritólico levando filho e sendo padrinhos de batismo. Né? Eu aprendi isso foi com a Dola na catedral, quando a gente cantava junto. Né? Os espiritólicos que aparecem. Na minha família tem muito, gente, por isso que eu falo com propriedade sobre isso. Então, a profissão de fé é importante. Ela pode ser cantada? Pode. Mas desde que, como é que fala? Que obedeça e respeite todo o seu conteúdo. Não pode ser mudado de maneira alguma o creio, tá? E mais, tem gente que canta, né? Eu creio em Deus
que o meu caminho iluminou. Isso não é creio. Ou aquele creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Foi bonito quando saiu isso, mas ele não traz todo o conteúdo conforme pede a igreja. Então, e vocês veem, a gente não tem melodia para o creio, né? De repente pode sair um aí de vocês, uma melodia boa para se cantar nas Eucaristias. Terminada a profissão de fé, nós renovamos ali, né, a nossa fé no Cristo, morto e ressuscitado. Aí, então, é o momento em que vamos colocar diante de Deus a nossa oração. Chamamos de oração universal. Vocês sabem que pelo Papa, por aqueles que governam, pelos doentes, pelos que sofrem, pela comunidade, né? São esses 4 itens aí. Então, a liturgia da palavra, através da oração universal, ela vai encerrar com esse diálogo entre a Assembleia e Deus Pai, né? Essa Assembleia e também um diálogo que a Assembleia executa, mas sempre na obediência aos ensinamentos de Deus. E mostra que esta Assembleia quer seguir de fato a fé cristã. Por isso, participa da liturgia da palavra com a máxima atenção. E depois pede a Deus que socorra em todas as necessidades através da oração universal ou das preces da comunidade, tá bom? Aqui, então, nas preces, no creio e nas preces ficamos de pé, demonstrando assim a nossa prontidão e disposição no seguimento à palavra. Aí não tem nenhum canto, né? Mas depois nós temos que é a preparação das oferendas. Podemos tocar? Podemos ir para frente? Então, vamos lá. Aí a gente entra... Deixa eu tomar uma água aqui, tá? Dá licença. Muito bem. Canto do ofertório. Assim falamos, ou canto para a apresentação das oferendas. Então, nós entramos na liturgia eucarística, né? O terceiro ponto aqui. Liturgia da palavra, agora liturgia eucarística, ou rito da Eucaristia, enfim. Aqui, então, se recebe o ofertório, mas para que isso aconteça, sempre tem um canto. Em lugares, né, eu achava bonito quando tinha um comentário que preparava para as oferendas e assim por diante. Mas agora nós só temos o canto. Consiste numa procissão. Ela pode existir ou não, né? Mas acaba sendo uma procissão da credência até o altar. Outros templos, né, vinha de longe, né, lá do meio da igreja ou do fundo da igreja, simbolizando assim aquilo que o povo, né, que apresenta os seus dons, pão e vinho a Deus. Nas orações que são o ofertório em si mesmo e na oração sobre as oferendas. Então, o ofertório é isso. Ofertar o pão e o vinho. Tem uma oração que fala assim, que nós te damos aquilo que nos destes no ofertório, né? Nós recebemos, nós damos a Deus o pão e o vinho, e ele dá a nós o seu Filho Jesus. Olha que troca entre o céu e a terra, diz a oração. Aí diz que durante a procissão pode-se cantar a antífona do ofertório, né, que está ali no missal, ou um outro canto. Nós geralmente colocamos um canto, e nós costumamos corrigir isso, né? Vocês sabem disso, a gente punha os cantos que eram bonitos, mas hoje, graças a Deus, o pessoal tem colocado cantos significativos para o ofertório. Tinha uma deficiência, né? Não tinha tantos cantos de ofertório, mas agora, graças a Deus, tem. E Oxalá, como disse, seja bendita a comunidade Shalom, né? Que tem feito tantos cantos bonitos para cantarmos na Santa Missa. Então, o canto do ofertório. Toda a Assembleia canta? Aí já não tem nos textos, nem no missal fala quem deve cantar ou não. Mas, geralmente, nesse momento,
a Assembleia acaba cantando também junto com os cantores, porque ela eleva ao Senhor ali as suas oferendas. Muito bem. Vamos lá. Depois deste canto do ofertório, nós temos a oração, a apresentação, que pode ser cantada também. O padre, ele faz umas orações em silêncio ali, mas, na verdade, deveria ser, como dizia o padre Zé Geraldo, quando ele dava aula para nós, o canto de ofertório deveria ir até o padre receber as espécies. Depois, ele apresenta as espécies. Bendito seja Deus, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Sempre, né? Responde o povo, pode ser cantado também. Depois o vinho, ele fala a mesma coisa, né? Pelo vinho que recebemos, fruto do trabalho humano, que agora vai se transformar para nós em vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. E depois ele faz a outra oração. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, por vós acolhidos, que aí quando tem missal a gente esquece. Mas que vos agrade o nosso ofertório, Senhor, nosso Deus. Depois ele purifica a mão. Mas a gente canta esse tempo todo para a Assembleia participar mais, né? E principalmente quando tem incenso, o padre vai fazer essa parte também. Mas ele deveria parar ali. Então, canto para a procissão das oferendas. Mas ele acaba se estendendo até o padre purificar as mãos. Eu pedi quando estava na São Pedro, eu falava assim, olha, salmistas, prestem atenção, a hora que o padre for purificar as mãos, já vai arrumando um jeito de diminuir e acabar e parar a música. Porque às vezes fica, né? Termina, entra no outro refrão, vai na outra estrofe, vai de novo, aí o padre para lá e fica assim, né? Uma coisa que não existe mais, que é o ofertório. Então, para vocês também, quando o padre for purificar a mão, já vai dando um jeito assim, de diminuindo, e parando, para que ele já orar, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E assim por diante, tá? Depois, o que nós temos? Nós temos o canto do santo. Tem os santos também que foi pedido, né? Que a gente não deveria cantar, né? Céus e terra passaram. Isso aí não é um santo, né? Do ordinário. E o santo do ordinário é tão simplesinho, né? Tão pequenininho lá. E às vezes a gente coloca tantas outras músicas que não é ali o que está no missal. Então, o canto do santo. Como é o canto do santo? Ele é fixo na missa, né? Então, pode ser cantado ou pode ser rezado. E ele não se altera, diz o texto. Cante, mas cante o que está no missal. Né? Por isso que as músicas têm que ser feitas ali, tendo o conteúdo correto, né? Então, o santo, ele não é momento para meros cantos de santo, né? Assim, o Santo dos Anjos, como eu acabei de falar, tem aquele também que eles pedem, né, para a gente não cantar. Como é que é? Santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor, Javé. Que já foi pedido, né? Eu lembro que eu estava no Menino Jesus, porque os judeus, né, se sentiam ofendidos com essa palavra Javé, etc. Então foi pedido para não cantar esse canto, porque ele não é também o que está ali como parte fixa da missa. Então, escolher santos bem feitos, ver se o conteúdo está ok, e pronto, acabou. Né? Não precisa ser longo. E Deus infinito, né? A gente cantava também no passado. E assim, Javé Sabaó do caminho, tem muita coisa assim que a gente tem que evitar. Muito bem. Tranquilo quanto ao santo aí, né? Muito bem. Depois,
vem o diálogo, né, que é o prefácio. Prefácio significa fazer antes. É o momento em que o padre ali, ele assume a sua condição de sacerdote, né, e que agora vai oferecer o sacrifício em nome do povo. Por isso, como é que fala? Ele preside aquele momento ali, tá certo? Então, o prefácio. O desenvolvimento do tema central da celebração e o anúncio das maravilhas de Deus termina antes do canto do santo, tá? Por isso que é bom sempre conversar com o padre. Quando é missa de final de semana, isso é mais fácil, né? O padre já sabe que o santo sempre será cantado. Mas no meio de semana é bom sempre conversar, né? Mas se já tem também o costume de cantar no meio de semana, é bem melhor do que rezar, né? As pessoas dá mais o sentido, como é que fala? Parece que a alegria é diferente. Então eu gosto do santo sempre cantar. Depois, aí outra coisa, né? O santo, ele revela a santidade de Deus. Santo, santo, santo. Nos leva lá na entrada de Jesus em Jerusalém, né? E o canto dos anjos diante do Cordeiro, lá no Apocalipse, né? O Hosana que eles cantam, que nós cantamos aqui. Por isso, o céu se encontra com a terra e a terra se encontra com o céu. Jerusalém celeste e Jerusalém terrestre. Muito bem. Pai Nosso, vocês costumam cantar o Pai Nosso? Tão bonito, né? Tem os Pai Nossos cantados, é bonito. Mas, como diz, é uma coisa que ainda, é algo que ainda não pegou em nosso meio. Porque fala, se a gente cantar um Pai Nosso e não cantá-lo integralmente, depois a gente tem que rezar. Tanto que você vê lá com o padre Marcelo Rossi, na missa domingo de manhã, sempre que posso eu acompanho. Ele canta o Pai Nosso, mas depois eles rezam também o Pai Nosso. Justamente obedecendo a CNBB que cobrou no passado que fosse cantado ou rezado integralmente, do jeito que está lá. Então, o santo lembra isso, tá certo? Depois do Pai Nosso, já que nós não cantamos, vem o Cordeiro de Deus, que é bonito, né? Muita gente cantando em latim, que bom. Ele pode ser cantado só pelo coral ou pelo coral e assembleia. Geralmente tem sido cantado só pelo coral quando canta em latim, né? Porque o povo não sabe latim, e por mais bonito que seja, o pessoal tenta cantar. Pode. Vocês sabem que o Papa Bento, ele permitiu que nós celebrássemos a missa em latim no rito romano, como as missas, só que em latim. Mas acontece que nós costumamos falar as palavras em português, né? Imagina falar em latim, tem que treinar muito bem. Então, pode cantar em latim? Pode, né? Agora, o Cordeiro de Deus, ele vai repetindo, vocês sabem disso. Acontece que eu só posso finalizá-lo quando está feita a partilha ali sobre o altar. Porque às vezes acontece assim, canta as respostas da oração eucarística, canta praticamente quase tudo, e não canta o Cordeiro de Deus. Esse Beckhauser, ele falou assim, que em vez de rezar o Cordeiro, é preferível cantar. Né? Agora, se o padre ele está, eu ia falar da repetição, né? Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Eu vou repetindo essa frase enquanto o padre está distribuindo ali nas âmbulas o corpo de Cristo. Depois que ele terminou, então eu concluo, dai-nos a paz, tá certo? Agora, hoje já vem praticamente quase tudo pronto, né? E não tem essa necessidade. Mas uma vez na Menino Jesus, a hora que eu comecei a partilhar, porque lá eram aquelas âmbulas com 2 espécies, né? Já tinha acabado o canto, aí eu pedi que
cantasse mais, né? Não, vai cantando até acabar aqui. Então, o salmista tem que prestar atenção e tem que ter esse conhecimento também. Lá quem cantava não tinha esse conhecimento, depois eu passei para ele. Mas, de preferência, sempre cantado. Agora, no meio de semana, aí vai o discernimento nosso, né? Às vezes o padre está só ali, a âmbula consagrou aquele tanto para as pessoas, ele termina e o salmista vai cantar o Cordeiro de Deus e demora, e não tem outras âmbulas para decidir. Então tem que entrar tem que ter esse discernimento e tem também que entrar sempre numa conversa com o padre. Padre, no meio de semana cantamos o Cordeiro, prefere que reze, né? No final de semana, reze, porque para dar mais sentido ainda àquele domingo de festa. Muito bem. Aqui fala assim, o Cordeiro de Deus não é um momento para meros cantos de cordeiro. Assim, o Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, tem que ser o que está de fato ali no missal. Sendo fixo na missa, não podemos mudar. Canto de comunhão. Também é interessante aqui. Graças a Deus, a nossa compreensão foi mudando. Tem muitos cantos para a comunhão que são maravilhosos. Pode ser cantado pelo povo ou só pelo coral, pelo grupo de cantores. Geralmente o povo não canta, é muito raro, porque, bom, agora a gente está numa fase muito difícil, mas o povo entra em fila e às vezes vai compenetrado, né, para receber o corpo de Cristo e só escutando o canto. Mas o canto ele tem que ser muito bem feito, né? A irmã Miriam falava muito isso, né? Se o missal traz a antífona para a comunhão, nós entramos com o canto, né? Nós não fazemos a antífona de comunhão. Nós preferimos o canto para o povo comungar. Muito bem. Então, esta comunhão que o povo vai receber, ele vai cantando. Né? Ele vai comer e beber o corpo de Cristo. Né? E assim nós nos tornamos hóstias vivas. É o sinal. Receber a Eucaristia é como assinar um documento em que se afirma a responsabilidade da prática da justiça, da caridade, da fraternidade, solidariedade, bondade, assim por diante. Padre Alfeu falava, quando eu comungo o corpo de Cristo, eu estou dizendo, aconteça comigo o que aconteceu com Jesus. Então, por isso, nós recebemos o corpo de Cristo. E assim, falamos do canto da comunhão. Deixa eu pegar outra folha aqui, tá? Muito bem. O missal romano fala assim, enquanto o sacerdote toma o sacramento, dá-se início ao cântico da comunhão. Na hora que o padre comunga, começa o canto da comunhão. E deve exprimir com a unidade das vozes a união espiritual dos comungantes, manifestar a alegria do coração e realçar melhor o caráter comunitário da procissão daqueles que vão receber a Eucaristia. O cântico prolonga-se enquanto se ministra aos fiéis o sacramento. Então, começa o padre comungando e termina quando o último fiel comunga. Padre, porque tem gente que continua cantando e vai. Não tem mais nada, o diácono está lá, está purificando, está cantando canto de comunhão, não é mais comunhão. Então, o último comungou, o que se pede? O missal, inclusive, traz isso, né? Parou, fez-se o silêncio, para que a pessoa possa, como é que fala? Rezar, né? Aquilo que recebeu, ou aquilo que recebeu, e depois faz-se um canto. O missal fala o canto de ação de graças, né? Que a gente fala também, que pode ser feito só pelo coral, não precisa ser feito pelo povo. Então, fica aí, eu não sei o que o padre de vocês pensa. Lá na paróquia, que eu estou agora, lá não, aqui, né? O pessoal comunga, não, o padre comunga, passa para os ministros distribuem. Os salmistas começam cantando. Aí depois, no final,
eles param, comungam, e depois que comungam, aí eles cantam um canto de meditação, um canto de ação de graças. O missal põe canto de ação de graças. Agora, aí o missal fala assim, se se canta um hino depois da comunhão, o cântico da comunhão deve terminar a tempo. Por isso, se o último comungou, para a comunhão e faz-se um hino depois da comunhão. E procure-se que também os cantores possam comungar comodamente, tá? Tá ok até aqui? O canto da comunhão tá ok? Então, tá bom. Muito bem. Fez o canto de silêncio, um canto meditativo, então espera-se o rito de conclusão, que é importante aqui. Então, o que acontece agora dos ritos finais? O padre faz a oração concluindo o rito da comunhão, ou a liturgia eucarística. E aí ele parte para os comunicados, para os avisos. É o rito final, ou o rito de conclusão, assim diz. O que significa isso? O rito de conclusão, ele consta notícias breves, se forem necessárias. Gente, vocês querem ver eu sofrer quando eu vejo uma folha desse tamanho de aviso. Eu já dou uma olhada antes, justamente para não fazer o povo sofrer. Olha, gente, nós vamos ter isso, vamos fazer aquilo. Você que é dizimista, você tem que pagar. Sabe, você que tem isso, você. Nossa Senhora. Aí, quando chega na terça-feira, fala assim, o padre falou, vai ter missa no tal dia? O padre falou, vai acontecer isso? Porque os avisos viraram uma confusão na cabeça das pessoas. Por isso tem que ser breve e de forma clara. Depois, saudação e bênção do sacerdote, a qual, em certos dias e em ocasiões específicas, é enriquecida e amplificada com uma oração sobre o povo ou com outra fórmula mais solene de bênção, como foi a agora da Pentecostes. Depois, despedida da Assembleia, feita pelo diácono ou pelo sacerdote. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Beijo no altar por parte do sacerdote e diácono, e depois inclinação profunda ao altar por parte do sacerdote, do diácono e dos outros ministros. E aí, quando o padre termina, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, o canto final. O que significa, aliás, aqui diz assim, como deve ser o canto final? Ou canto de encerramento, tem que passar uma mensagem de envio missionário. É isso. O Zé Geraldo, o padre Zé Geraldo, numa aula que ele deu para nós, ele falou assim que não deveria ser canto final, canto de despedida. As igrejas deveriam ter um hall onde músicas suaves tocariam para que as pessoas pudessem se confraternizar. Porque não é isso que as pessoas querem depois da missa, ficar conversando. Então, deveria ter isso. Mas não é isso, não. Os nossos sacristãos, eles vão empurrando a gente assim, ó, para fechar logo a igreja. Então, o canto tem que ser sempre breve. Mas é isso. O canto tem que passar uma mensagem de envio missionário. E o canto final tem que ser escolhido para mostrar o envio de uma comunidade que está em missão ou que está indo para a missão. A comunidade que se encontrou com o Cristo no altar e comungou a vida de Cristo, agora tem que continuar a missão. Por isso tem que ser um canto de envio missionário. Tá? Então, irmãos e irmãs, não tenha medo de colocar cantos assim. Claro que se eu não preparei, vai vir o que vier na cabeça. Mas como nós temos tempo para preparar, mediante as leituras que foram proclamadas, eu escolho um canto que vai condizer com aquilo que é o final, de fato, de uma missa. Domingo retrasado, a ascensão de Jesus. Homens, o que vocês estão olhando aí? Ide, ou seja, a missão agora é nossa, de continuar o projeto do Senhor. Anunciar a palavra,
e praticar o verdadeiro amor. Alguma pergunta? Bom, padre, eu tenho, na verdade, assim, muitas coisas que o senhor falou, a gente já tem identificado. E eu vejo que muitas coisas a gente precisa de tempo para mudar, porque é uma cultura, né? Às vezes é uma visão errada que nós, músicos, temos sobre a missa. Então, vejo a importância da gente ter essa formação e, a partir da próxima, o senhor lembra que a gente vai estudar todas essas partes que o senhor falou de forma, assim, mais detalhada, né? Mas eu vejo quanta coisa que a gente faz errado, por ignorância, por não estudar, por não ter um embasamento disso. Acho que, assim, eu já tenho estudado já há algum tempo, e a gente vê que, às vezes, no Brasil também tem um descuido disso, né? De não se estudar a liturgia. E vejo que é uma riqueza. Eu anotei algumas coisas aqui, dos sentidos. Assim, eu teria que... o que eu sugiro até? Não sei vocês. Talvez da gente coletar essas dúvidas, e como vai ser o Padre Toninho da outra vez, a gente talvez trazer, porque eu anotei muitas coisas aqui e que eu tenho necessidade de aprofundar, porque, assim, e olha que eu já tenho estudado assim há algum tempo, por exemplo, da questão dos cantos, eu vivo um conflito, por exemplo, quando eu vou sugerir um hino do Glória, porque muitos com refrões assim, alterados da letra, né? Alterados, e que é difícil a gente mudar. A gente tem tentado colocar alguns até essa última semana, sim, e a gente percebe que nós mesmos, salmistas, nós temos dificuldade com o novo, né? E então me gera uma angústia. Eu falo que eu tenho vivido uma crise nesse sentido. Por exemplo, do salmista só. Isso já é uma proposição que eu tenho falado com o padre nas celebrações. Ter aquele que só canta o salmo. E às vezes nós mesmos não queremos isso, que a gente quer cantar todos os cantos, que a gente quer cantar tudo. Porque a gente gosta de cantar? Sim, mas porque às vezes a gente quer se apropriar da liturgia que não é nossa, né? A liturgia não é nossa. Nós somos convidados a fazer parte dela, mas ela não é nossa. E eu vejo... isso tem me ajudado, por exemplo, quando o senhor falou dos salmos. Tem salmos com muito melis, muita coisa, e que às vezes é difícil para a gente aprender. Então, eu tenho hoje mesmo, né? Mesmo que eu não vá fazer a missa, eu como coordenadora, eu sempre fico preparada para, às vezes, alguma intercorrência de alguém e tal. E hoje eu estava ouvindo o salmo do próximo domingo. E eu vejo, às vezes, várias melodias, conheço vários canais, e graças a Deus, Deus tem me dado essa consciência de pensar melhor naquela melodia que eu vou escolher do salmo. Isso vai fazer rezar? Ou isso vai fazer eu trazer um showzinho ali à parte na hora do salmo, e não vai ficar bonito às vezes, né? Então, assim, tem tido essa angústia. Dom Pedro Luiz, ele falava muito quando a gente põe uma melodia no salmo, de difícil, né, com muitas voltas, etc. Nossa, ele ficava vermelho e falava, né? E eu já passei por paróquia assim, e falava, né, para colocar umas melodias mais fáceis. Nossa, e quando põe uma melodia que demora um dia eu cantar uma melodia, o salmo tinha 4 estrofes,
A hora que começou, eu marquei no relógio. Durou 9 minutos, porque aquela melodia foi extensa demais. Então, a gente tem que ter esse discernimento também, né? Para evitar. Porque, assim, às vezes, a palavra proclamada é pequena e o salmo é grande. Então, eu vou com uma melodia que não se prolongue tanto, senão as pessoas que ouviram a primeira leitura não vão ouvir mais. Por isso a importância também do padre na homilia trazer isso para clarear a mente das pessoas. Então veja o conjunto, né? Tem que ser harmônico, o padre tem que ter discernimento e o salmista também. Eu não sei se o pessoal, como vai ser o Padre Toninho da próxima vez, se vocês concordam, a gente trazer esses questionamentos que a gente tem e apresentar para ele, porque já passou um pouquinho. O que vocês acham? Eu também acho. Seria bom a gente poder falar. Eu estava aqui pensando, eu também tenho tanta coisa para perguntar, que eu falei, nossa, vai tomar muito tempo. Então, quem sabe eu pergunto no particular depois para o Toninho. Mas eu penso que a próxima vez que você vier, seria bom se a gente pudesse esclarecer algumas coisas, né? Quantos anos a gente ainda tem umas coisas erradas até hoje e dúvidas. Eu fiquei até no nome do pai, porque faz tempo que eu pensei, a gente reza sozinho em nome do pai, do filho, a gente nem fala e do filho, né? E hoje os sacerdotes estão falando com bastante clareza para clarear para o povo, né? E tanta coisa, né, Patoninho, que a gente está em dúvida, assim. Eu acho que a próxima vez a gente podia, sim. Então, se fizessem também, Miriam, formular as questões e me enviem também, né, para que possa responder, preparar, para a gente já chegar assim. Certo. Senão podemos ficar só na pergunta e resposta, né? Certo. Então, eu vou pedir para o pessoal formular, e aí a gente manda antes para o senhor também se preparar e a gente já ser mais objetivo nesse sentido das dúvidas, porque são muitas. Muitas assim, no sentido da gente estar aprendendo o que é essencialmente a liturgia, né? Mas uma coisa é importante, a gente não fez errado por fazer errado, fizemos com muito amor, é isso. E Deus não vai nos julgar por isso, não. Mas como a liturgia pede isso, até eu falo assim, quando a gente lê o missal romano, a sua instrução, a gente vê que é tão simples ali, né? Mas nós não seremos julgados, não, fique tranquilo, porque o que fizemos no passado, fizemos com amor, isso aí eu posso falar com certeza. A gente achou que estava acertando, é isso. Bom, padre, quero agradecer muito. Para mim tem sido assim muito importante assim estudar sobre a liturgia. É isso que o senhor falou. A gente fez querendo acertar e com amor. Agora, a partir do momento que a gente está aprendendo, a gente tem que se comprometer a fazer o melhor que a gente pode, né? Mas eu vejo uma riqueza muito grande, assim, de agradecer, e quero agradecer vocês, padres, a gente tem tido a felicidade de cada mês ser um padre, as pratas da casa que a gente tem, e para mim é muito enriquecedor, assim. Eu acho que é aquilo que eu falei para o senhor, eu nem sei como é que deu certo fazer essas formações. Quando eu olho, outro dia eu falei para o Padre Rogério, o que eu fui arrumar? Mas não sei porque, não sei. E aí um deles falou assim, olha, quando Deus ouve o desejo do seu coração, ele vai encaminhando as coisas. Bastante, é isso mesmo. E tem sido muito bom. E agradeço imensamente, senhor, tomar seu tempo, mas para nos trazer tanta informação, conhecimento, né, sobre a beleza da missa, da liturgia. Eu fiquei muito preocupado, né, pela semana passada e também pela mudança, né? Mas nada, nenhuma coisa, nem outra atrapalhou de maneira alguma.
Quando a gente marca, eu falo assim que a gente tem que comandar o psicológico, né? Quando a gente é pego de surpresa, aí sim a gente se atrapalha muitíssimo, mas quando tem uma preparação igual à próxima, tem em junho, o psicológico já está sabendo que vai ter. Então, a gente vai preparando e nada abala. Então, eu agradeço a Deus também por esse momento, porque me obriga a ler, me obriga, no bom sentido, tá? Me obriga a olhar com zelo e com carinho também, para que eu faça bem feito. Eu estou numa paróquia agora, por onde passou o Padre Léo. Leonardo, e com aquele zelo, com aquele jeito de celebrar. Se você vê os coroinhas e acólitos aqui, os ministros, o pessoal como um todo. O padre André, então, nem se fala, né? Foi uma graça para celebrar. E eu olho todo esse zelo e falo assim, eu não vou deixar perder isso. Né? Vou lutar para que continue desta forma. Porque chegou o padre novo e a gente tem que ver como é que funciona. Não, como é que era? Então, vamos fazer. Funcionava bem? Tinha zelo? Então, é assim mesmo. Então, Deus é muito bom. Então, eu agradeço muito por tudo que aconteceu, que está acontecendo e por essa noite também. Deus te pague pelo convite. E vocês também, a paciência e escutar, que Deus ilumine a cada um. E podemos fazer uma oração? Sim. Vamos pedir a Maria, ela também cantou, né? Não é assim, o cântico do Magnífica. Então, que ela nos auxilie em nossa missão e interceda por nós diante de Deus, para que a nossa vida seja sempre um louvor e tudo o que fizermos seja para a honra e glória do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, e Santa Cecília, patrona dos cantores, musicistas, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada. Eu mando a gravação para vocês, tá bom? E para o senhor também. Um abraço. Obrigado. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Amém.